Olá, então a gente vai resolver essa lista de exercícios de derivadas de polinômios. Então, vamos começar aqui com a letra A. Na letra A, a gente tem que fazer a derivada de 5x ao cubo. Então, esta derivada, a gente vai utilizar a regra de derivação de polinômios. Então, esse x ao cubo, esse expoente 3, ele vai ser multiplicado pelo 5, pelo x, e o x vai ficar elevado a 3 menos 1. Então, agora a gente pode completar a operação fazendo a multiplicação e a soma. Então, vamos ficar com 15x ao quadrado. Pronto. Na letra B, a gente tem que fazer a derivada em relação ao tempo do termo t à quarta. Então, a gente vai pegar aqui esse 4 e multiplicar pelo t elevado a 4 menos 1. Então, 4t ao cubo. Prontinho. Na letra C, a gente tem que fazer a derivada de 6x elevado a 2/3 em relação a x. Pronto. Bom, a gente vai então pegar esse 2/3 aqui e multiplicar pelo 6. Então, 2/3 multiplicado pelo 6. E o x, ele vai ficar elevado a 2/3 menos 1. Pronto. Agora a gente tem que fazer as operações. Então, nós vamos multiplicar aqui 2 vezes 6, vai ficar igual a 12, dividido por 3, vai ficar igual a 4. E o x elevado a 2/3 menos 1, a gente pode fazer separado aqui, 2/3 menos 1. Isso aqui vai ser igual, fazendo o MMC, 2 menos 3 vezes 1, que é 3. Então, isso daqui é igual a menos 1/3. Pronto. Então, essa aqui é a derivada da letra C. Na letra D, a gente tem que derivar em relação a u 7 sobre u. Então, vamos fazer aqui. Derivada em relação a u de 7 sobre u. Bom, como a gente tem esse u aqui no denominador, isso daqui equivale a gente ter que derivar 7 vezes u elevado a menos 1. Então, a gente vai aplicar a mesma regra que nós aplicamos nos casos anteriores. Ou seja, a gente vai multiplicar esse menos 1 pelo 7 u elevado a menos 1, menos 1. Com isso, então, a gente vai ficar com menos 7 u elevado a menos 2. A gente pode deixar dessa maneira, já está correto, né? Ou então, a gente pode também escrever isso dessa forma. Menos 7 dividido por u ao quadrado. É a mesma coisa, fica a seu critério escolher, como resultado final, representar de uma maneira ou de outra. Vamos agora fazer a letra E. Na letra E, a gente tem que fazer a derivada em relação a x de raiz quadrada de 3x. Bom, no caso aqui da letra E, a gente pode escrever que a gente vai derivar a expressão 3x elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa, como a gente tem aqui 3 elevado a meio vezes x elevado a meio. Então, a gente pode também escrever isso da seguinte maneira. 3 elevado a meio, que nada mais é do que a raiz quadrada de 3, vezes a derivada
em relação a x desse termo aqui que sobrou, que é exatamente o x elevado a meio, ou raiz quadrada de x, né? Mesma coisa. Então, agora a gente mantém esse termo aqui constante e a gente deriva x elevado a meio. Então, aplicando a regra da derivada de polinômios, a gente vai ter então aqui em cima meio menos 1. Vamos fazer separadamente aqui esse meio menos 1. Então, a gente vai ficar fazendo o MMC, 1 menos 2 vezes 1, 2. Vai ficar menos 1 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes x elevado a menos meio. Então, esse daqui já é o resultado correto, né? Mas a gente pode também escrever isso daqui da seguinte maneira: se x elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. Ou seja, a gente pode escrever também que isso aqui é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2 vezes raiz quadrada de x. Né? Também é a mesma coisa. Se a gente quiser retirar essa raiz quadrada de x daqui de baixo, a gente pode ainda fazer a seguinte construção. Aí o resultado vai ficar a raiz quadrada de 3x dividido por 2 vezes x. Também é uma solução, mas neste caso aqui já estava a solução correta. Tá? Bom, vamos agora fazer a letra F. Então, aqui na letra F, a gente tem que fazer a derivada em relação a x de 6x ao cubo menos 12x. Então, aqui a gente vai aplicar, né, a derivação de polinômios, cada um dos termos. Então, 3 vezes 6, x elevado a 3 menos 1. Menos 12. Aí aqui é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Então, 3 vezes 6, 18. X ao quadrado. 12 vezes 1 é igual a 1. X elevado a 1 menos 1 é igual a x elevado a 0, que é igual a 1. Então, menos 12. Então, esse aqui é o resultado dessa derivada. Vamos fazer agora a derivada da letra G, que é a derivada em relação a x de 8x à quarta. Então, isso aqui vai ficar igual a 4 vezes 8x elevado a 4 menos 1. Ou seja, 4 vezes 8, a gente tem 32 vezes x elevado ao cubo. Pronto. Agora vamos fazer a letra H, derivada em relação a x de 5x elevado a menos 2. Agora a gente vai descer um pouquinho a página aqui. Seria a letra H. Então, a derivada em relação a x de 5x elevado a menos 2. Bom, daí a gente então multiplica o menos 2 por esse 5x elevado a menos 2 menos 1. E aí a gente vai ficar com menos 10 vezes x elevado a menos 3. Pronto. A gente pode então escrever dessa maneira ou então dessa outra aqui, menos 10 dividido por x ao cubo. Fica a seu critério, as duas formas estão corretas. Vamos agora fazer a letra I. Na letra I, a gente tem que derivar em relação ao t o termo 1 sobre t. Então, 1 sobre t é a mesma coisa que t elevado a menos 1.
Então é a mesma coisa que a gente ter que derivar t elevado a menos 1. Então, menos 1 vezes t elevado a menos 1 menos 1. Ou seja, menos 1 vezes t elevado a menos 2. Então, assim já está correto, mas você pode também expressar da seguinte maneira. Menos 1 dividido por t ao quadrado. Pronto. Então, agora vamos fazer a letra J. A derivada em relação a x de 8 vezes x elevado a 7 quartos. Então, a derivada em relação a x de 8 vezes x elevado a 7 sobre 4. Então, aqui a gente vai multiplicar o 7 sobre 4 por 8x elevado a 7 sobre 4 menos 1. E aí a gente pode fazer esse cálculo 7 sobre 4 menos 1 separado aqui. Então, a gente vai fazer o MMC. 7 menos 4 é 3, vai ficar 3 sobre 4. Então, 7 vezes 8 vai ser a mesma coisa que dividido por 4, 14, né? Porque a gente vai simplificar aqui, vai ficar 2, 14, vezes x elevado a esse 3 quartos. Pronto. Então, esse aqui é o resultado da letra J. Vamos agora fazer a letra K, a derivada de U em relação a U. Então, a derivada de U em relação a U. É a mesma coisa que U é a mesma coisa que U elevado a 1. Então, é a mesma coisa que a gente fazer essa derivada aqui. Então, a gente vai multiplicar esse 1 aqui na frente, U elevado a 1 menos 1. Ou seja, 1 vezes U elevado a 0, que é igual, U elevado a 0 é igual a 1. Então, isso daqui é igual a 1. Então, todas as vezes que a gente tiver du, o resultado é 1. Vamos agora fazer a letra L. Na letra L, a gente tem a derivada em relação ao t de raiz quadrada de 2t. Então, a derivada em relação a t de raiz quadrada de 2t. Pronto. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer derivada em relação a t de raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de t. E aí a gente pode colocar esse raiz quadrada de 2 para cá para frente e fazer a derivada em relação a t de raiz quadrada de t. Pronto. E isso aqui é a mesma coisa que a derivada em relação a t de t elevado a meio. E aí a gente pode usar então a regra de derivada de polinômio. Raiz quadrada de 2 vezes meio de t elevado a meio menos 1. Pronto. Então, a gente vai ficar, vamos continuar aqui embaixo, com a raiz quadrada de 2 sobre 2. Meio menos 1 vai dar menos meio. Então, vezes t elevado a menos meio. Então, isso daqui já é a resposta correta. Mas a gente pode também escrever isso de outra maneira, se a gente quiser. Por exemplo, raiz quadrada de 2 sobre 2. T elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 elevado a t elevado a meio. Que, por sua vez, é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 1 sobre raiz quadrada de t. E aí a gente pode tirar esse radical aqui de baixo, multiplicando por 1, né? Ou então em cima e embaixo por raiz de t.
E aí a gente vai ficar com raiz quadrada de 2t aqui em cima. E aqui embaixo, 2t. Pronto. Então, dessa maneira a gente finaliza a derivada da letra L. Agora vamos fazer a derivada da letra M. Na letra M, a derivada em relação a x de 1 sobre raiz de x. A derivada em relação a x de 1 sobre raiz quadrada de x. Aí, nesse caso aqui, a gente vai também escrever da seguinte maneira. Isso aqui é igual a 1 sobre x elevado a meio. Por sua vez, é igual a derivada em relação a x de x elevado a menos meio. Então, a gente usa agora a regra de derivada de polinômio. Menos meio vezes x elevado a menos meio menos 1. Aí a gente pode fazer aqui separado, né? Menos meio menos 1. Menos 1 menos 2. Vai ficar igual a menos 3 meios. Pronto, vamos continuar aqui embaixo. Aí vamos ficar com menos meio x elevado a menos 3 meios. Então, isso daqui já é a resposta correta, mas a gente pode também fazer o seguinte. 1 sobre 2, 1 sobre x elevado a 3 sobre 2. X elevado a menos 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 3 sobre 2. Então, menos meio raiz quadrada de x ao cubo. E aqui, esse raiz quadrada de x ao cubo, ele é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado vezes x. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Menos meio raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, x raiz de x. E aí a gente pode tirar esse radical aqui de baixo, multiplicando por 1. Então, a gente vai ficar com menos meio vezes raiz quadrada de x dividido por raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x é raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. X vezes x. Ou seja, menos meio raiz quadrada de x sobre x ao quadrado. Pronto. Então, essa aqui é a solução da letra M. Vamos agora fazer a letra N. A letra N é derivada em relação a U de 1 menos U. A derivada em relação a U de 1 menos U. Então, neste caso, quando a gente vai derivar, a derivada, a gente pode fazer derivada de cada um desses termos aqui, já que é uma soma, né, ou subtração, de forma independente. Então, a derivada de 1 em relação a U, que é uma constante, vai ser igual a 0. Menos a derivada de U em relação a U, que a gente já viu que é 1. Então, esse resultado aqui é menos 1. Vamos agora fazer a derivada da letra O. A letra O é a derivada desse polinômio. 4x elevado a 3 meios mais 12x elevado a meio. Então, na letra O, a gente vai fazer a derivada em relação a x do polinômio 4x elevado a 3 meio mais 12x
elevado a meio. Pronto. Então, da mesma forma que o anterior, a gente usa a regra de derivada de polinômio para cada um desses termos aqui de maneira independente. Então, a gente vai ficar com 3 meios vezes 4x elevado a 3 meios menos 1. Mais meio, que multiplica 12x elevado a meio menos 1. Bom, aqui a gente vai dividir esse 4 por esse 2, vai ficar 2 aqui em cima, multiplicado por esse 3, fica 6. X elevado a 3 meios menos 1, vamos fazer separadamente aqui. 3 meios menos 1, fica 3 menos 2, vai ficar 1 meio. Então, x elevado a meio. Mais 12 dividido por 2 vai ficar 6. Vezes x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 a gente já fez até alguns cálculos aqui mesmo. Isso aqui a gente vai ficar com menos meio. Então, continuando aqui, a gente nota que a gente tem em comum o 6 nos dois termos. Então, a gente pode isolar esses 6. Aqui a gente vai ficar com x elevado a meio, que é a raiz quadrada de x, mais x elevado a menos meio, que é 1 sobre raiz quadrada de x. Pronto, esse daqui já é o resultado correto, mas se a gente quiser tirar esse radical aqui, essa raiz quadrada aqui do denominador, a gente pode fazer 6 raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz quadrada de x. Daí a gente faz a fatoração, que equivale a gente multiplicar por 1, sendo que esse 1 é igual a raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de x. Então, vamos ficar com 6 raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x dividido por raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x vai ser raiz quadrada de x ao quadrado, que é igual a x. Pronto. Agora a gente pode isolar também esse raiz quadrada de x. Então, 6 raiz quadrada de x, que multiplica 1 mais 1 sobre x. Pronto. Esse daqui também é uma outra forma da gente escrever a solução. Vamos agora fazer a derivada de raiz quadrada de t menos 1 sobre t em relação a t. Então, essa é a letra P. Uma derivada em relação a t de raiz quadrada de t menos 1 sobre t. Então, a gente vai poder fazer essas derivadas independentemente de cada um desses termos. Então, podemos apenas reescrever esse primeiro termo como sendo t elevado a meio. E esse segundo termo como sendo t elevado a menos 1. Aí fica mais fácil da gente aplicar a fórmula, né? Então, a derivada vai ficar do primeiro termo, meio, vezes t elevado a meio menos 1, menos 1 vezes t elevado a menos 1 menos 1. Então, meio menos 1 a gente já viu que é menos meio. Então, meio vezes t elevado a menos meio. Menos com menos dá mais. T elevado a menos 2. Então, isso daqui já é a resposta correta, mas isso daqui implica da gente ter a mesma coisa que essa situação aqui. Meio 1 sobre raiz quadrada de t, que é equivalente a esse t elevado a menos 1 meio, é igual a 1 sobre t elevado a meio, que é 1 sobre raiz quadrada de t, mais 1 sobre t ao quadrado.
Se a gente quiser tirar esse radical aqui, daqui, né, do denominador, então a gente faz 1 sobre raiz quadrada de t vezes raiz quadrada de t sobre raiz quadrada de t, ou seja, a gente não está alterando nada, está multiplicando por 1, mais 1 sobre t ao quadrado, que a gente não precisa mexer. Então vai ficar aqui raiz quadrada de t, a gente multiplicar esses três termos, e aqui raiz quadrada de t vezes raiz quadrada de t vai ficar raiz quadrada de t ao quadrado, que é igual a t. Isso aqui dividido por 2t, mais 1 sobre t ao quadrado. Pronto. Então, essa daqui é a última questão da nossa lista. É isso aí. Até a próxima!